Bom dia, fiel. É quarta-feira. Bom dia, fiel. É quarta-feira e A insuportável data FIFA, essa coisa insuportável e chata, embora necessária, né? Podia ter 200 jogos de eliminatória, podia ter meia dúzia, ia ser bem melhor para todo mundo, mas enfim, volta o futebol. Aliás, é uma data FIFA de palhaçada, né? Porque, não tem jogo data FIFA. Tem na prática, né? Porque teve jogo ontem e vai ter jogo hoje, então quem jogou não pode jogar. Então é uma pseudo respeito a esse lixo aí. Mas vamos lá, vai ter Campeonato Brasileiro, a rodada 27 está de volta, o interminável Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Volta mata-mata. Aliás, os gênios colonizados que acham o máximo. O calendário melhorou, né? O calendário vi que tá ótimo. Calendário. Você vê como tá emocionante. Só ver o que repercutiu a Copa do Brasil em relação ao brasileiro, que o Botafogo é campeão desde o primeiro turno, embora os vendedores de falsa emoção finjam que tem um campeonato, né? A imprensa rubro-negra não tem vergonha na cara, né? Toda semana diz que o Flamengo ainda tá na briga, né? Já não tem, nunca disputou o campeonato, mas enfim. Fala quem quer e acredita quem quiser. Quem quer ser enganado, que seja o campeonato aqui. Eu dei os parabéns ao Botafogo em julho pelo título. Agora, né, tem gente que quer forçar amizade, e porque tem público que compra esse discurso mentiroso. Cada um segue quem acha que tem que seguir. Mas não pode falar do Corinthians lá, hein? Não pode, não pode, censura, não pode falar do Corinthians. Que passação de recibo, né? Como não pode vir treinar aqui em Itaquera, né? Morreu de medo, pipocou, e depois que teve o jogo em Itaquera, assinou lá. Viva a memória. Mas vamos falar do Campeonato Brasileiro? Rodada 27, todo mundo sabe que o Botafogo é campeão, mas ainda tem uma disputa para ver quem não vai cair, e essa é a disputa melancólica e vergonhosa que interessa o Esporte Clube Corinthians Paulista. Como esse vídeo é o Bom Dia Fiel feito à torcida do Corinthians, vamos fazer esse enfoque aqui. Mas vamos lá. Mas aqui a gente fala todos os times, não tem essa palhaçada nem autocensura, que a gente tem o nome a zelar, a gente tem vergonha na cara, a gente fala o que tem que falar. Mas vamos lá. Hoje o campeonato volta com Grêmio, Atlético Paranaense, Curitiba e Cuiabá, América e Botafogo, Vasco e Fortaleza, Goiás e São Paulo, Bahia e Inter. Amanhã temos Palmeiras e Galo, Cruzeiro e Flamengo, estreia do Tite, mas não pode falar do Corinthians e da seleção brasileira. Não pode, não pode. Né? Ele é mentiroso, não tem palavra, e pipocou para ir para Itaquera, esperou passar o jogo de Itaquera para assumir, mas não pode falar, hein? Pelo amor, não vai perguntar isso. Mas vamos lá. Que coisa patética que virou o jornalismo. Santos e Bragantino, e para o último jogo da rodada, o Fluminense e Corinthians entra em campo quinta-feira às 9h30 da noite, o 10º jogo da rodada, já sabendo se vai estar a 1 ponto, a 2, a 3 ou aos atuais 4, muito pouco provável, da zona do rebaixamento. Então vamos para os palpites? Vamos lá. Grêmio Atlético Paranaense, acho que o Grêmio vence essa partida, porque joga em casa, enfim, na disputa aí por vaga direta a Libertadores. Acho que o Grêmio vence essa partida por 1-0. Curitiba e Cuiabá. Cuiabá tá louco para cair, desde que o Davidson foi na Sport TV fazer um circo lá, explicar porque ganhou do Flamengo de 3-0 ali, se exibir. O Cuiabá não foi mais o mesmo, ganhou só do Fluminense do Diniz, o queridinho da mídia Tiete, também com as reservas, mas o resto, o Cuiabá caiu muito de desempenho. O Curitiba, com o América, praticamente já caiu, apesar da arrancada que deu agora, muito tarde. E Cuiabá tá louco para entrar nessa briga. Acho que jogando em Curitiba, o Coxa é favorito. Mas assim, sem nenhuma convicção, 2-1 Curitiba. América e Botafogo. O América já caiu, o Botafogo já é campeão. Botafogo vence por 1-0, mas empatando, ganhando, perdendo, não vai mudar nada. O Botafogo vai ser campeão, o América vai ser rebaixado, mas dizem que em pontos corridos todo jogo é uma decisão. Você acredita nessa palhaçada? Parabéns ao Botafogo pelo título e boa sorte ao América em 2024 na Série B. Botafogo vence por 1-0. Vasco e Fortaleza. Fortaleza vive um momento muito melhor que o Vasco. Fortaleza é finalista da Sul-Americana. Mas o Vasco joga a vida, né? O Fortaleza no brasileiro tá ali, mas enfim, com a cabeça voltada ao principal jogo de sua história, a final da Sul-Americana. Não vai ser fácil, mas acredito que o Vasco vence essa partida 2-1. Para o Corinthians seria bom a vitória do Fortaleza, mas palpite não é torcida, não é palpite baseado em fatos, né? Mas palpite não quer dizer confirmação de vitória, futebol é jogado. Goiás e São Paulo tá, adeus, pontos corridos, todo jogo vale, o São Paulo tá de férias. O São Paulo já é campeão da Copa do Brasil, ou seja, já tá na Libertadores, no Brasil não vai cair, nem vai ser campeão, não vai acontecer nada, tá de férias, Goiás vence essa partida por 2-1. O
que é outro péssimo resultado para o Corinthians. Para o Corinthians seria ideal que o Fortaleza vencesse, o São Paulo vencesse, quem sabe. Bahia e Inter, esse é um jogo de 1 bilhão de pontos, né? O Inter não vai cair, ficou muito atrás da tabela por causa de priorizar a Libertadores à toa, porque foi eliminado, mas já se recuperou ganhando o Grenal, enfim, não vai cair. O Bahia joga a vida, né? O Bahia de Rogério Ceni, que é um time que faz 100 gols por jogo e toma 115. Acho que esse jogo vai empatar 2-2. Aí na quinta-feira, amanhã, né? Palmeiras e Galo. Palmeiras, né? Palmeiras que também não será campeão brasileiro, Palmeiras campeão paulista da Supercopa, né? Ficou eliminado pelo Boca Juniors com uma escalação completamente imbecil do Abel, que deixou o Henrique no banco para escalar o Mike improvisado e acha que não pode falar dele porque ele fica bravo. Tem muita história, mas fez muita bobagem. Palmeiras jogando em casa, disputando vaga direta para Libertadores, tem tudo para vencer o time do Felipão, 2-1 Palmeiras. Embora esses times adoram um empatezinho, né? Entre eles. Cruzeiro e Flamengo, não pode falar do Corinthians na seleção brasileira. Não pode, não pode, que eles ficam bravos, não pode, né? Então não vamos falar, tá bom? Não vou falar que o Tite pipocou de estrear em Itaquera, esperou, todo mundo anunciou que já tinha acertado com o Flamengo, no dia seguinte ao jogo de Itaquera foi anunciado no Flamengo. Que coisa ridícula e vergonhosa, hein? Esperar o quê? De alguém que pediu para ser chamado de mentiroso sem palavras, se agisse como agiu. Mentiroso sem palavras. Mas vamos lá. O Zé Ricardo no Cruzeiro piorou o time do Pepa, o Cruzeiro luta para não cair, o Flamengo está livre do Sampaoli. Aliás, o Tite é muito melhor treinador que Sampaoli e Vitor Pereira, dois Sampaolis péssimos, que os pós-modernos acharam o máximo. Olha, ganhamos Vitor Pereira. Você lembra dessa palhaçada? Você lembra? Eu lembro, viva a memória, hein? Agora, pode ser sem palavra e mentiroso, aliás, mas é um ótimo treinador, não dá nem para comparar, né? Então acho que o Flamengo vence esse jogo por 2-1. E aqui a gente fala, tá? Nome do Flamengo, do Cruzeiro, do Palmeiras, do São Paulo. Aqui não tem circo de autocensura nem palhaçada, porque a gente tem o nome a zelar. Cuiabá e Corinthians. Não, Cuiabá e Corinthians não. Pulei aqui o jogo sem querer aqui. Que louco. Andou aqui, achei. Achei. Santos e Bragantino, que voou aqui o meu aplicativo. Então já falamos de Palmeiras e Galo, Cruzeiro e Flamengo, os últimos 2 jogos da rodada, Santos e Bragantino. O Santos que melhorou bastante com o Marcelo Fernandes, né? Para desespero dos tarados por continuidade, né? O Santos hoje com um interino que sumiu, joga muito mais do que com os anteriores. Se tivesse seguindo a lógica dos pós-modernos, que não pode mandar o técnico embora, o time estaria rebaixado com a Aguirre a essa altura. E o Bragantino é o vice-líder, mas na Vila Belmiro o Santos vive um momento melhor, acho que vence esse jogo por 2-1. Mas não vai ser fácil, o Bragantino é o atual vice-líder, enfim, é um jogo, o fator casa pode fazer diferença para o Santos, que vem embalado por vencer o Palmeiras como visitante em Barueri. Fluminense e Corinthians, o Corinthians não joga nada fora de casa contra ninguém. Fluminense, apesar do seu treinador passar 10 dias na seleção brasileira, porque é o fim do mundo, as pessoas da CBF achar normal um treinador dividir emprego, treinador e clube, é uma coisa absurda, mas isso é o problema do Fluminense, muito mais que da seleção. Mas o Fluminense é finalista da Libertadores e o Corinthians, com o Mano Menezes, ainda não venceu. Perdeu com o São Paulo, com ele não estava no banco, mas já era o treinador. Perdeu para o Fortaleza e empatou em casa com o Flamengo. Aliás, aqui a gente pode falar o nome do Flamengo, tá? A gente não tem esse papel provinciano, pequeno, ridículo que algumas pessoas têm. A gente fala o nome de qualquer time, de qualquer adversário e não esconde o time que torce também para fingir e tal. A gente tem time dentro, deixou claro, e fala de todos. Mas vamos lá. Acho que o Fluminense vence esse jogo por 2-1, embora o Fernando Diniz conseguiu tomar um vareio do Luxemburgo, como tomou do Vitor Pereira já. Foi eliminado na Copa do Brasil por 3-0, e na época os dinizistas falaram, não foi 3-0 porque 2 gols saíram no final. Teve esse circo, vocês lembram disso aí? Eu lembro. Mas enfim, o Diniz conseguiu perder do Vitor Pereira e do Luxemburgo, mas na Neoquímica Arena. No Maracanã, como o Fluminense ainda não é campeão da Libertadores e falta um tempo, é preciso fazer ponto também no Brasileiro. O Corinthians joga muito mal como visitante, né? Muito mal. Embora o Mano Menezes tenha tido 10 dias para treinar, não teve Bruno Mendes e Rojas,
que não estão jogando nada também, principalmente o Rojas. Mas enfim, o Fluminense é favorito para essa partida 2-1, lembrando que palpite e análise não tem nada a ver com torcida, né? A gente não precisa fingir que tem um palpite só porque torce para um time, porque a gente não é imbecil. Tá certo? É isso, gente. Esses foram os palpites da rodada 27 do Campeonato Brasileiro. No Bom Dia Fiel de amanhã a gente volta aqui para falar já mais do jogo contra o Fluminense, projetando escalação, preparação, relacionados, enfim, tudo sobre Corinthians e Fluminense, já com Corinthians mais ou menos pressionado, dependendo dos resultados de hoje da rodada. Aí o Corinthians pode entrar mais ou menos pressionado, né? Se o Goiás vencer, se o Bahia vencer, o Corinthians entrará muito mais pressionado no jogo. Se eles perderem, aí o Cuiabá também pode perder, enfim. O Corinthians pode entrar menos ou mais pressionado na rodada. Bom dia, fiel. Boa quarta-feira a todos.